E aí, moçada, depois, ó, de artigo. Também não vejo nada de misterioso em artigo, não tem nada que a gente não tenha falado de artigo em sala que ele trate de maneira diferente, tá? Apenas lembrando que basta ser artigo, né? Isso eu falei em sala, né? Basta que você tenha um artigo, você já tem uma adjunta de nominal. Sintaticamente, uma adjunta de nominal. Mesmo que ele esteja contraído, como está aqui, ó. O que é esse no? É em mais o. Tá vendo? O que é esse da? É de mais a. Então, existe um artigo ali, tá bom? Então, cuidado com isso aí. E lembrando que para fazer a formação da crase, né? Você vai ter o a preposição mais o a artigo. Então, existe o artigo ali também, consequentemente, a ideia do adjunta de nominal. Depois, tudo que a gente falou em sala, corrobora aqui com a gente. Aqui eu só destaquei essa ideia de contrações entre preposição mais artigo. Ô, professor, Oi. tá, desculpa estar interrompendo aí. Não, que... Ali em cima estava escrito ali, não sei se é só para dar o exemplo ou não, acende o cigarro no isqueiro. Aonde? Certo? Não seria acende o cigarro com o isqueiro? Acende o cigarro no isqueiro. É o lugar onde você acendeu, pô. Não o objeto com que você acendeu, Entendeu, professor? tá? Aqui tá certo, tá correto. É acender no isqueiro, que é o lugar onde você acendeu. E não estou tratando de instrumento. Se fosse instrumento, aí sim, com isqueiro. Aí seria de instrumento. O instrumento que você usou para acender o cigarro. Tá bom? Entendeu? Mas aqui tá correto também. Aqui indica que é o lugar onde você acendeu. E não o objeto que você usou. Legal? Ok? Aqui só as contrações que eu falei para vocês. Ó, isso aqui é interessante, tá? Eu cheguei a falar isso em sala, quando a gente começou a estudar pronome. Não sei se vocês lembram que eu falei assim, ó. Tinha um exemplo lá no meu material que falava assim, é hora de a onça beber água. Aí eu falei, na verdade no material tava assim, é hora dela beber água. Aí eu falei, moçada, os gramáticos não gostam muito de usar esse dela, porque você tem que entender que beber água, tá? Esse beber, quem está executando essa ação é ela. E eu não tenho sujeito preposicionado. Tanto é que no meu material tá assim, ó, é hora dela, em vermelho, né? É hora dela. Aí abre parênteses, tá separado assim, ó, de ela, fecha parênteses, beber água. Lembra disso lá no meu material? Vimos isso em sala. O que eu mencionei lá para vocês? É você não fazer a contração da preposição com o artigo, porque não há sujeito preposicionado, tá ok? Beleza? Você não faz essa ideia do sujeito preposicionado. E aqui ele é mais taxativo aqui também, ó. Se você tem ali um elemento que é nome próprio, e esse nome próprio é composto de um artigo, eu não posso contrair preposição com nome próprio. Beleza, moçada? Olha lá, ó. Camões é o autor de Os Lusíadas e não dos Lusíadas. A notícia saiu em O Globo e não no Globo. Deu para entender isso aí, moçada? Tá? Por quê? Porque o nome do jornal é O Globo. Isso aqui é nome próprio. Isso não é um artigo, é um nome próprio. Então eu não posso fazer a contração desses caras aqui. E ele fala aqui, né? Tenha-se presente que as grafias dos Lusíadas e no Globo, talvez as mais frequentes, o que ele fala que elas fazem? Deturpam o título do poema e do jornal em causa. Ou seja, Ô, professor, tem que ser evitado. Fala. aí no caso a notícia saiu em O Globo. Se não existisse o O, se o nome do jornal fosse apenas Globo, poderia dizer saiu no Globo ou não? Aí poderia, porque eu estaria determinando esse jornal com um artigo definido. Tá? Certo. Ok? Aí eu poderia dizer no Globo, porque o nome do jornal não é O Globo, o nome do jornal é Globo. E aí o artigo seria minúsculo, né? Não seria um artigo maiúsculo. Aí eu poderia fazer a contração, tá bom? Observe que esse artigo que acompanha o nome Globo e esse artigo que acompanha o nome Lusíadas é maiúsculo. Por quê? Porque ele faz parte do nome. Tá? Eu poderia usar se o nome do jornal fosse Globo, eu poderia usar o artigo? Poderia. É o Globo. Tá vendo? O nome do jornal é Globo, mas eu falei, o Globo. Tá? Me referindo a um nome e eu estou definindo esse nome. Aí eu poderia dizer no Globo. Mas esse O não seria maiúsculo. Deu para entender isso aí? Beleza, moçada? Tranquilo? Ó, olha isso aqui, ó, que eu acabei de falar, o negócio das onças lá, ó. Das onças, ó. Da onça, né? O dela. Ó, quando a preposição que antecede o artigo está relacionada com o verbo,
que significa dizer que ela está relacionada com o verbo? A palavra que está aqui é sujeito de um infinitivo, porque esse cara que está aqui, ó, esse camaradinho aqui é um infinitivo. Pessoal, mas ele está conjugado. Beleza, ele é um infinitivo pessoal. Tá vendo aqui agora, ó? Aqui é o famoso infinitivo impessoal, a terminação R. O que ele está falando para você? Se o substantivo estiver relacionado com esse verbo. E como que ele vai estar relacionado a esse verbo? Ele vai ser o sujeito desse verbo. Então, eu não devo fazer a contração da preposição. Tá ok? Olha o que o seu autor fala, não sou eu. Quando a preposição que antecede o artigo está relacionada com o verbo e não com o substantivo que o artigo introduz, é aconselhável que os dois elementos fiquem separados, embora não faltem exemplos de sua aglutinação na prática dos melhores escritores. Você percebe que o teu autor aqui tirou o corpo da reta? Ele só te deu um conselho. Quer dizer que se você usar, não serve como recurso para você, né? Então, assim, o que a gente vai fazer na prática? Vamos supor que cai uma questão dessa na prova da ESA. Eu vou usar do aluno, do garoto, como está ali, ou de o garoto? Se for essa a questão, melhor é usar de o garoto, porque está sendo aconselhado pela sua bibliografia. Deu para entender? Tranquilo? Esse eu achei irrelevante. As preposições... Oi. De licença só, vou ter que sair, beleza? Obrigado aí pelo... Não, tranquilo, cara. Me dá 2 minutinhos só, pode ser? 2 minutinhos, porque eu já estou encerrando também. Pode ser? Beleza, então. 2 minutinhos? É só terminar esse artigo aqui, eu vou encerrar também. E como eu falei para vocês, eu não posso ficar muito tempo também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui cai na mesma coisa que ele falou lá, se for a ideia aí de nome, né? Aí a determinação do artigo, tá? Como definido, indefinido e funcionando para você como adjunta nominal. Aqui ele está falando se a sua palavra não for um substantivo, tá vendo? E o artigo modificá-la vai transformá-la sempre em um substantivo, que é o processo de substantivação, mesmo que esteja contraído, tá vendo? Isso aqui que é interessante, ó. O ato literário é o conjunto do escrever. Aqui é de mais o escrever. Então, o artigo está substantivando a palavra escrever. Só que ela está contraída e, às vezes, isso passa despercebido no texto, tá ok? Então, cuidado com isso aí. Emprego do artigo definido. Aí, aqui, moçada, é mais a ideia aí do emprego, tá? Esse negócio de retomada, né? A ideia de que possa ter essa ideia de possessivo também. É interessante dar uma lida nisso aqui, tá? Tá na sua bibliografia. Relação aí já é de proximidade. Aqui é a mesma coisa nessa parte aí de emprego com possessivos. Então é bom dar uma olhada nisso aqui. Isso aqui está mais na parte de emprego de artigos. A gente vai fazer uma aula específica aí também sobre emprego das classes de palavras. E então eu vou fazer a retomada desse assunto de emprego. Claro que eu não vou bater todos os empregos, mas vou falar alguma coisa. Aqui, ó, lembra do o grau superlativo relativo do adjetivo? Quem faz esse grau é a presença desse artigo aqui, ó. E aí eu chamo a atenção para vocês. Cuidado, hein? Tá vendo aqui, ó? Num primeiro momento, eu usei o artigo antes do substantivo. E no segundo momento, eu usei o artigo, tá? Junto com a expressão mais de. É só dessa maneira que você pode fazer isso. Tem autores, não, tem questões que às vezes usam artigo aqui e artigo aqui. Exemplo, era o aluno o mais estudioso da turma. Não pode, tá errado. Ficou claro isso aí para vocês? Tá vendo aqui, ó? Era o aluno o mais estudioso da sala. Não pode. Isso aí está errado, ok? E aí depois ele vem mencionando mais empregos, como eu falei para vocês, não tem aí a necessidade de se aprofundar tanto entre esses elementos. Aqui é aquele com o emprego de todos, tá? Que dá a ideia de todo ou de indefinição, generalização. Então, aqui também não tem muito o que mencionar. Aqui também não. Ok. É isso aí. Beleza, moçada? Tranquilidade? Moçadinha, pergunto. Deu para dar uma esclarecida aí para vocês? Tranquilo. Mentoria ajudou mais uma vez. Sejam sinceros. Parece, moçada, que professor, mas a gente está passando tudo de novo. Não, a gente não está passando tudo de novo. Não sei se vocês observaram que eu fui pontual. Eu fui ali, ó. O que seu autor fala sobre esse tipo de plural? O que seu autor fala quando você tem esse tipo de contração? Então, essa é a finalidade da mentoria, beleza? Moçada,
Obrigado pela atenção aí. Espero ter ajudado mais uma vez. E se Deus quiser, semana que vem tem mais uma mentoria. Vê se conseguem fazer exercícios para a gente poder. É no exercício que está a dificuldade, moçada. Além da gente passar aqui pela bibliografia, aprendam isso, moçada. Quem vai fazer você arrebentar em concurso são os exercícios. É fato. Conhecer bibliografia é válido? É. Mas o que faz você passar em concurso é resolver exercício. Beleza? De coração mesmo eu falo isso para vocês. Façam mais exercícios, que eu tenho certeza que vai ser muito mais proveitoso. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Beleza, então, moçada. Muito obrigado, pela até a atenção próxima. aí, tá? Até a próxima aí, se Deus quiser. Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus, bom fim de semana. Valeu, professor. Valeu, mestre. Eu também. Valeu, moçada. Um abraço, até mais.